Hoje é a nossa terceira conversa sobre o tema Caminhando com Deus em meio ao sofrimento. O assunto, o tema, é apropriado e atual. Tem muita gente sofrendo. Talvez você esteja sofrendo profunda e intensamente. Na verdade, todos nós estamos experimentando o sofrimento nesse tempo, nessa época de tantas más notícias e de tanto medo. É altamente apropriado, razoável falarmos sobre o sofrimento. Afinal de contas, o sofrimento é inevitável e configura-se como uma realidade presente, infelizmente, nesse mundo que foi criado por Deus, mas que encontra-se caído, prejudicado pelo pecado. Nesse período que estamos vivendo, é cada vez mais necessário e importante avaliarmos a nossa percepção, a nossa compreensão, a nossa teologia acerca do sofrimento. Para a visão sem Deus, para a visão secular, o sofrimento jamais é parte significativa da vida. É sempre uma interrupção, um impedimento. Visto dessa perspectiva, há somente duas coisas a fazer quando o sofrimento e a dor batem na nossa porta. A primeira alternativa para a visão secular é tentar controlar ou diminuir a dor. No desejo, no afã de controlar e de diminuir a experiência da dor, as pessoas geralmente recorrem aos médicos, aos psicólogos, recorrem aos mais variados terapeutas. Olha, não estou afirmando que o trabalho dos variados especialistas não seja importante, não seja necessário. O meu ponto é a agilidade, é a pressa com que eles são procurados, o que, na minha opinião, revela, denuncia a nossa falta de repertório, de experiência e de maturidade para lidarmos com a experiência do sofrimento. A segunda alternativa, dentro da visão secularista, é procurar a causa do sofrimento e eliminar a causa desse sofrimento. Essa é a maneira com que muitas pessoas lidam com a experiência da dor. Para o mundo secularizado, a dor precisa ser removida a qualquer custo, a dor precisa ser eliminada, ou melhor, a dor não deve ser apenas eliminada, a dor deve sempre ser substituída por sensação de bem-estar. Ou seja, para a cultura contemporânea e, infelizmente, secular, o sofrimento não deve ser apenas evitado, ele deve ser combatido. Bem, já que estamos num tempo de reflexão sobre a Bíblia, de estudo bíblico, depois dessas considerações emerge a pergunta: o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa questão do sofrimento? O material bíblico apresenta para nós dois pontos fundamentais sobre esse assunto. Em primeiro lugar, o sofrimento é concomitantemente justo e injusto. Segunda visão, Deus é, ao mesmo tempo, soberano e sofredor. Diante disso, gostaria de conversar com você hoje sobre o seguinte tema: sobre a simultaneidade do sofrimento justo e injusto e do Deus que é soberano e sofredor. Quero tecer algumas considerações agora sobre o caráter justo do sofrimento. Os primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis narram a beleza da criação de Deus, bem como a feiura e a hediondez do pecado dos nossos primeiros pais, que acabou por colocar toda a humanidade numa esteira de injustiça. O sofrimento é visto dessa forma como consequência do pecado, como consequência do ato de voltar-se e de rebelar-se contra Deus e contra a sua vontade. Os sofrimentos começam quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, são expulsos do jardim. O exílio do casal é a primeira ocasião em que o sofrimento é infligido como castigo.
Certamente, Paulo, o apóstolo, estava pensando nisso tudo quando escreveu aquilo que se encontra em Romanos capítulo 8, versos 20 e 21, que afirmam o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É isso que nós encontramos em Romanos capítulo 8, versos 20 e 21. O mundo agora encontra-se numa condição caída e amaldiçoada e muito distante do seu propósito original. Os seres humanos não foram criados por Deus para experimentar morte, mágoa, quebra de relacionamento, doenças, desastres naturais. O mundo para o qual fomos criados não deveria ser como é. O mundo não deveria ser como é atualmente. Todavia, o apóstolo Paulo acrescenta que esse juízo da parte de Deus não significa que o Altíssimo nos abandonou. Pelo contrário, Deus tem um propósito com tudo isso. Mesmo usando o sofrimento para exercer juízo sobre o mundo, Deus planejava a redenção de todas as coisas. Ele julgou o mundo na esperança. O termo esperança apareceu na leitura que fizemos de Romanos. Deus fez tudo isso na esperança de uma redenção de todas as coisas. Chama a sua atenção para o fato de que falei sobre uma redenção integral, sobre uma redenção que é cósmica. Se o pecado, por um lado, prejudicou, desestabilizou e desajustou a realidade criada, a redenção, por outro lado, proporcionará a restauração de todas as coisas. Na verdade, nessa passagem e em muitas outras que ocorrem no Novo Testamento, Paulo afirma, Paulo declara que quando os seres humanos se afastaram de Deus, restaram apenas duas alternativas. A primeira delas, a destruição imediata de todas as coisas. Em segundo lugar, um caminho que levasse à redenção, mesmo que por meio de perda, sofrimento e dor, não apenas para os seres humanos, mas também para o próprio Deus. A Escritura Sagrada e a história revelam que, de modo geral, Deus recompensa e castiga povos e indivíduos com base em seus atos ou simplesmente permite que as pessoas colham as consequências naturais daquilo que elas plantaram. Por exemplo, o livro de Provérbios está recheado, está cheio de exemplos do que podemos chamar de justiça retributiva. Vejamos alguns exemplos. Quero chamar a sua atenção para o texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 15, que diz: a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. É o que encontramos em Provérbios 19, 15. Agora, de acordo com Provérbios, capítulo 13, verso 20, tem pessoas que sofrem por causa de suas escolhas no que diz respeito aos seus amigos. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ou seja, o sofrimento possui, sim, um caráter justo e de retribuição. Agora quero lhes falar sobre o caráter injusto do sofrimento. Contudo, ao mesmo tempo que o sofrimento é justo, ele é também injusto. A Bíblia ensina que o sofrimento no mundo é consequência do pecado, mas a mesma Bíblia também ensina que muitas situações de sofrimento não têm como origem, não têm como causa primeira um pecado específico. Tomemos o caso da história de Jó. O sofrimento de Jó é maior do que o sofrimento dos seus amigos. E olha que Jó
era mais íntegro, mais comprometido com as coisas de Deus do que os seus amigos. O sofrimento de Jó parece ser desproporcional. Bem, o livro de Jó trata sobre dor, trata sobre sofrimento. Contudo, o livro de Jó não se preocupa com todo tipo, com toda espécie de sofrimento. A grande preocupação do livro de Jó concentra-se no sofrimento imerecido, ou seja, naquele sofrimento que é experimentado por um indivíduo inocente. O sofrimento do transgressor incomoda, mas não nos incomoda muito. Por exemplo, a grande maioria das pessoas não ficam muito sensibilizadas ou revoltadas com aquelas reportagens que mostram, que revelam as terríveis condições dos presidiários no Brasil. O livro de Jó possui uma estrutura curiosa, bonita e única. Os capítulos 1, 2 e o 42, o último capítulo, formam o que alguns teólogos bíblicos chamam de narrativa de moldura. Já os capítulos 3 a 41 são poesias, poemas, que descrevem o sofrimento que Jó experimentou no meio da tragédia que se instalou em sua vida. A Escritura diz que, sem mais nem menos, Jó perdeu tudo o que possuía, perdeu sua família, seus bens, perdeu a sua própria saúde. Nesse período de sua vida, Jó acusou Deus de falta de cuidado. Jó questionou os propósitos de Deus, bem como lamentou a sua sorte. Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o próprio dia em que nasceu. No meio de sua crise, Jó contou com a presença de amigos que vieram ajudá-lo, que eram muito ortodoxos, mas que não eram nem um pouco misericordiosos. Mas algo precisa ser observado pelos leitores do livro de Jó. Nós, leitores desse livro, sabemos o motivo do sofrimento de Jó. Jó nunca soube. Os leitores do livro de Jó possuem uma vantagem de informação sobre o próprio personagem Jó. Nós sabemos que ele está sofrendo por causa de um motivo. O próprio Jó desconhecia aquela conversa, aquele diálogo entre Deus e Satanás, que de certa forma motivou a sua provação. Preste agora atenção no que eu vou te dizer. Nem sempre você vai saber o motivo pelo qual você está sofrendo. Nem sempre você vai saber o motivo pelo qual você está sofrendo. Talvez você nunca saberá o motivo pelo qual você passou por alguma coisa. Alguns afirmam que na glória celestial nós encontraremos todas as respostas. Talvez. Contudo, em lugar algum das Escrituras Sagradas encontramos tal promessa. Deus não tem nenhum tipo de compromisso de nos dar algum tipo de satisfação. Ele não prometeu isso, mas Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Meus queridos irmãos e irmãs, também é importante considerarmos o sofrimento como inimigo de Deus. O sofrimento é justo e injusto, já vimos isso. Porém, é importantíssimo considerarmos que o mal é um verdadeiro intruso na perfeita e bela criação de Deus. E quero nesse momento compartilhar com você um saber que vem do teólogo Albert Wolters. Ele é da opinião de que o pecado é um parasita. Veja só o que ele disse certa vez. Wolters disse que, embora fundamentalmente distinto da boa criação, o pecado se apega à criação como um tipo de parasita. O ódio, por exemplo, não tem lugar na boa criação de Deus. O ódio é inimaginável no contexto do plano de Deus para a terra. Contudo, o ódio não pode existir sem o substrato emocional da emoção humana e da afirmação sadia. O ódio é um sentimento ruim, no entanto, ele precisa daquilo que é bom, das nossas emoções. E tudo isso foi criado por Deus para ser muito bom. O pecado é, portanto, um verdadeiro parasita, é uma distorção demoníaca dessa boa criação de Deus em algo horrível como o mal. O fato é que
que o sofrimento humano implica também no sofrimento do próprio Deus por nós. Sobre isso, Tim Keller afirmou algo muito curioso que eu gostaria de dividir com você. A verdade é que o mal está enraizado de tal forma no coração humano que, se Cristo viesse com poder para destruí-lo onde quer que o encontrasse, teria de nos destruir. O Senhor também teria de nos destruir. Bem, agora avançamos para o segundo tópico da nossa conversa. O nosso segundo tema, o nosso segundo assunto é o conceito de soberania de Deus. A Bíblia apresenta para nós um Deus que é completamente soberano, sabe todas as coisas, controla todas as coisas, mas que também é sofredor. Deus controla todas as coisas. A Bíblia afirma que Deus está no total controle da história, mas que Ele exerce esse controle de tal forma que os seres humanos continuam sendo responsáveis por suas ações e por suas omissões. Os homens continuam sendo responsáveis pelo que fazem e pelo que deixam de fazer. A teologia chamada reformada denomina isso comumente de soberania de Deus e responsabilidade humana. A ideia de que Deus é soberano e de que o homem é responsável é apresentada pela Escritura Sagrada, de modo que essas situações convivem bem e naturalmente na teologia reformada ou calvinista. Não temos problema em lidarmos com essas duas situações. A história caminha 100% sob a direção intencional de Deus e, ao mesmo tempo, os seres humanos também são 100% responsáveis pelo que fazem e pelo que deixam de fazer. O plano de Deus sempre se concretiza, se realiza por meio das nossas escolhas e não apesar das nossas escolhas. Nossas escolhas têm consequências sempre e Deus jamais nos força a fazer nada. Sempre fazemos o que mais desejamos. Sempre fazemos o que mais desejamos. Deus é aquele que, de acordo com o apóstolo Paulo, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Ou seja, de acordo com a Bíblia, Deus planeja os nossos planos. Quero chamar a sua atenção para o texto de Provérbios, capítulo 16, verso 9, que diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Nas palavras do filósofo calvinista Cornelius Van Til, para o homem como ser destinado a agir, Deus preparou anteriormente o seu programa. De maneira bastante surpreendente, muitos textos bíblicos entrelaçam, conectam liberdade humana à soberania divina. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José explica como a maldade de seus irmãos em traí-lo, em vendê-lo como escravo, foi usada por Deus para um bem maior. Vejamos o texto, Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Sobre esse tópico, sobre esse assunto da soberania de Deus e também da liberdade humana, uma das passagens bíblicas mais curiosas e esclarecedoras é o confronto entre Moisés e Faraó. Nós encontramos isso no livro de Êxodo, nos capítulos 7 a 14. A Bíblia afirma que Moisés solicitou várias vezes a Faraó para que o povo fosse libertado. Faraó respondeu de forma obstinada. Faraó endureceu o coração, se recusou a atender o pedido de Moisés. O resultado dessa insistência, dessa teimosia, resultou em morte e tristeza para os egípcios. Nesses capítulos do livro de Êxodo, nós encontramos tanto a informação
de que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, como a informação de que o próprio Faraó endureceu o seu próprio coração. A pergunta que surge é a seguinte: afinal de contas, quem é que endureceu o coração? E a resposta bíblica é a seguinte: os dois, Deus e Faraó. Deus é soberano, sim, mas ao mesmo tempo, Deus resolveu em sua soberania também ser sofredor. Jesus, o Filho bendito de Deus, assumiu o papel do homem de dores e que sabe o que é padecer, que aparece lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Deus também sofre por causa do seu amor. Se Deus só desejasse exterminar o mal do mundo, ele já teria feito isso. Se esse fosse o seu plano, ele já teria exterminado todo o mal que existe no mundo, mas isso implicaria no fato dele também ter nos exterminado. Por isso, em vez de vir ao mundo como um general para acabar de exterminar com todo o mal, Jesus veio em fraqueza, se encarnou, viveu por nós, morreu por nós. Ele caminhou para a cruz para pagar o preço por nossos pecados. Por isso, um dia Jesus Cristo retornará para destruir o pecado de uma vez por todas, sem precisar nos destruir também. Ele poderá nos receber para si, porque lá no Calvário, Jesus Cristo já sofreu o julgamento que nós merecíamos. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe. Lembre-se sempre de que o sofrimento é tanto justo como injusto. E lembre-se sempre de que você pertence a um Deus que é soberano, mas que resolveu sofrer por você e com você. Que essas verdades bíblicas consolem o seu coração e que essas verdades bíblicas o motivem, ou melhor dizendo, o motive a continuar vivendo debaixo da graça e da orientação do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.